Hoje um tema que interessa muita mulher. Hoje a gente vai falar como é possível você emagrecer e ter saúde aí depois dos 40 anos, vivendo o processo do climatério e da menopausa. Hoje o tema, então, eu quero explicar para vocês por que eu trouxe esse tema e por que eu tenho falado um pouco mais sobre emagrecimento essa semana. Porque tem muita mulher ainda que acha que não consegue emagrecer depois dos 40 anos e acaba tendo uma atitude de comodismo. Na verdade, quem se apoia no comodismo não tem muita atitude, né? Mas são mulheres que acabam acreditando nisso e fazendo disso para a vida delas quase que um destino. Não, eu acredito que eu não posso emagrecer depois dos 40 anos, e são mulheres que tendem a sofrer muito mais com os sintomas do climatério e da menopausa. Então, eu quero que vocês virem essa chave, entendendo que o alimento é o principal aliado dentro do processo de emagrecimento e, não diferente disso, também é o principal tratamento para os sintomas do climatério e da menopausa. Hoje eu estava pensando aqui, roteirizando essa live, e aí eu me lembrei de uma situação que há tempos atrás, hoje ela é minha aluna, mas quando ela ainda não era minha aluna, ela virou para mim e falou assim para mim: ô Nutri, deixa eu só para vocês entenderem, eu sempre abro turma dos meus cursos, eu vou de tempos em tempos, eu vou sempre colocando mulher nova, eu vou sempre dando um jeito aí de abrir turma para atender mais mulheres. E aí ela veio então conversar comigo, naquela época não era minha aluna, virou para mim e falou assim para mim: Nutri, eu tô desesperada, porque parece que eu dormi usando uma calça 40 e eu acordei usando uma calça 44. Ela falou, e aconteceu tão rápido que eu não entendi o que aconteceu. Ela falou, e eu não sei o que eu fiz para que isso acontecesse, porque eu não mudei nada. Quando ela falou para mim assim, eu não mudei nada, gente, pelo tom da voz dela, dava para perceber que ela não estava no normal dela. E aí eu virei para ela e falei assim, você tem certeza que você tá fazendo tudo do mesmo jeito que você sempre fez quando você usava uma calça 40? Aí ela falou pra mim assim, eu tenho certeza que eu tô fazendo o que eu sempre fiz quando eu usava a minha calça 40. E eu insisto, viu, gente? Aí eu falei, olha, você tem certeza, assim, vamos começar com pedacinhos do seu dia. Me conta assim, o teu café da manhã é o mesmo que era tempos atrás, aí, meses atrás, quando você tava usando? Aí ela fez assim pra mim, olha, Nutri, você sabe o que eu tô até pensando aqui? Ultimamente, eu tenho comido pão francês no café da manhã. Gente, pão francês não é problema pra ninguém, tá? Mas, Nutri, tem dia que eu como 2. Às vezes eu como 3. Sabe por quê, Nutri? Porque eu acordo tão cansada, porque eu comecei a ter uma insônia que eu não tinha. E eu acho que é por causa do exercício físico. Então eu parei também o exercício físico, porque eu acho que esse exercício estava me atrapalhando. E aí eu fico tão nervosa que de manhã cedo eu acordo com uma fome tão grande que às vezes eu como 2, 3 pães franceses. Eu falei, então tá, continua me falando. Ela falou, aí eu vou pro almoço. Quando eu almoço, eu termino de almoçar e eu tenho um desejo absurdo por doce. Até aí tudo bem, ok, eu também gosto de doce depois do almoço. Ela falou, e aí eu vou lá e coloco, uma colherzinha de pavê, eu ponho bem pouquinho. Aí na hora ainda pensei, falei, bom, a sobremesa não é o problema, porque ela tá dizendo que põe muito pouquinho. Ela falou, só que aí eu vou lá, daqui a pouco eu pego mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou lá e pego mais um pouquinho, eu nunca consigo comer só uma vez. Eu falei, tá. Falei, segue me contando. Ela, aí à tarde eu como de novo, mais uns 2 pães franceses, porque parece que eu não tô com fome, mas que tem um buraco enorme aqui em mim e que eu fico agoniada e eu vou comer porque quando eu como eu me sinto bem. Gente, vocês já estão percebendo, né? Já deu para entender o que está acontecendo com ela. E ela não se deu conta que tudo isso que estava acontecendo com ela, que esse ganho de peso, o fato dela ter engordado, o fato dela ter saído do manequim 40 para um manequim 44, na cabeça dela estava tudo do mesmo jeito. Na cabeça dela, ela estava fazendo as mesmas coisas, a vida estava seguindo do mesmo jeito. Só que se fosse para eu fazer aí com vocês um jogo dos 7 erros, por exemplo, eu enumeraria
diversos, né, vamos dizer assim, diversas alterações que aconteceram com ela, tudo em razão do climatério e da menopausa, e ela não percebeu o que estava acontecendo. Primeiro, vamos analisar comigo aqui, porque nós já estamos falando do assunto de emagrecimento, nós já estamos falando. Primeiro, por que ela começou a ter insônia que ela nunca teve? Não foi por causa do exercício físico, porque o exercício físico ele tem o poder de te deixar de fazer dormir melhor e não de te manter acordada no meio da noite. E aí essa mulher começou a ter insônia por causa do climatério que ela estava entrando. Ela não dormia à noite, claro, acordava nervosíssima de manhã quando ela chegava no café da manhã e ela ia fazer o quê? Compensar esse cansaço dela na comida. Porque a comida ela tem esse poder aí para muitas pessoas. Eu não tô dizendo que é bom ou ruim não, eu só tô primeiro comentando com vocês. Tá bom? Já se viu numa situação dessa? De você estar lá agoniada, de você estar ansiosa, de você estar passando por alguma situação que está fugindo ao seu controle e você encontrar refúgio na comida? É porque isso, gente, é mais comum do que a gente imagina, só que não é normal você viver desse jeito, tá? Então, o fato dessa mulher estar tendo como escape aquele tanto de carboidrato é bom, tá? O que não pode é excesso. O que não pode é a gente sair comendo, devorando alimentos para compensar uma emoção que está descontrolada em razão de um problema que você está enfrentando por estar no climatério e na menopausa. Então essa mulher ia lá, pá, descontava no pãozinho a insônia dela. Aí do café da manhã ela chegava no almoço e vinha à vontade de doce. Ela poderia comer uma colherzinha do pavê, uma colherzinha do doce que ela gosta ali, não tem problema nenhum se ela ficasse só nessa colherzinha. Mas não, ela ia lá repetidas vezes. À tarde tinha um buraco no estômago. Gente, o que é buraco no estômago? Ansiedade. E ela nunca tinha tido isso. Ela se definia como uma pessoa muito equilibrada. Mas quando ela entrou no climatério sem prestar atenção nela mesma, tudo começou a girar do lado contrário e ela engordou. E ela achava que estava tudo do mesmo jeito. E aí então ela foi lá pro pãozinho, tá? Também exagerava. E aí acabou que no jantar acontecia a mesma coisa. Agora essa fome interminável, gente, associada à ansiedade, você pode comer um caminhão de comida, que não vai resolver. Não vai resolver. O que é que você tem que entender? O que que uma mulher que está passando pelo climatério, que está passando pela menopausa, que está na pós-menopausa, uma mulher que está envelhecendo, eu, você, nós estamos envelhecendo. O que que a gente tem que entender? Que a nossa relação com o alimento, ela passa primeiro, antes de passar pela nossa boca, ela passa pela nossa mente. Então eu preciso começar primeiro a me situar, o que está acontecendo comigo. Eu preciso começar a ver quais são as mudanças que estão acontecendo comigo, validar essas mudanças, aceitar que elas estão acontecendo e ver qual é o reflexo disso na minha alimentação. Qual é o reflexo, no caso dessa hoje, minha aluna, que na época não era, qual é o reflexo dela? Ela começou a comer muito mais e na cabeça dela estava tudo igual. E vou dizer a vocês, viu? Isso acontece com muitas mulheres, mas muitas mulheres. É uma realidade que atropela milhares de mulheres todos os dias. A gente tem que entender, sim, que existe uma diferença entre fome física e que existe uma diferença de fome emocional. E que o fato dela estar lá descontando no pão francês, descontando no doce, é a fome emocional de uma disfunção que começou lá dentro por causa do envelhecimento. Que isso eu falo para vocês sempre que é algo natural. Nós todas vamos envelhecer, nós todas vamos passar pelo processo de senescência, de envelhecimento, tanto fora como dentro. Tem mulher que vai sofrer mais, tem mulher que vai sofrer menos. Mas só que mesmo as mulheres que vão sofrer menos, o envelhecimento está acontecendo. E você precisa ter atenção a isso. E a gente tem que começar a olhar, você mulher, tá tendo a oportunidade comigo aqui de aprender a olhar para você num ângulo diferente, de você se ver 360 graus, de você se ver toda, de você se ver completa, de você se ver por inteiro, de você se avaliar ao longo do dia.
Porque senão você vai começar a engordar e vai sofrer ainda mais. Porque, olha, anteontem, se eu não me engano foi na live de anteontem, que eu falei sobre os riscos do sobrepeso para ocorrência de doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Porque o sobrepeso, gente, quando a gente olha para uma mulher que está no climatério e na menopausa, a busca pelo emagrecimento, ela é uma necessidade, é sinônimo de vida, de saúde, de longevidade. Então, vamos abrir a nossa mente, parar de achar que está tudo normal, parar de achar que está tudo igual, que você está fazendo as mesmas coisas, meu corpo está mudando. Se você está engordando, se você está ganhando peso, é porque está vindo mais caloria do que precisava ter dentro do seu corpo. A matemática do emagrecimento, vamos aqui agora nesse momento nos prender a números. A matemática do emagrecimento, ela é única. A gente precisa gastar mais energia do que a gente consome. Porque senão vai todo dia ficar um saldo positivo, aquilo vai armazenar no nosso corpo na forma de gordura. Mas, quando você entende a sua relação com o alimento, quando você entende a sua relação com você mesma, com o seu climatério, com a sua menopausa, com as mudanças que estão acontecendo com você, e você sai do campo da inércia e vai para o campo da ação, a gente consegue transformar a sua vida e você transforma aí o seu dia a dia. Com isso vem emagrecimento, com isso vem melhora de sintomas. E qual é a base? A base é a alimentação. Eu me percebi, eu me compreendi e eu vou respeitar a minha fome, eu vou respeitar a minha saciedade, comer de tudo, só não tudo. É o que eu falo sempre, gente. Esse é o meu lema de vida. Comer de tudo, só não tudo. E quando a gente fala em climatério e menopausa, é importante que você saiba o que comer. Quais são os alimentos que ajudam, quais são os alimentos que atrapalham, qual é a combinação que a gente tem que colocar. Existem métodos diferentes de cocção para mulheres que estão aí no climatério e menopausa que podem aumentar a disponibilidade de nutrientes. Então, a gente precisa desse olhar, ampliar esse nosso olhar. Talvez muita mulher aqui nunca tenha escutado essa expressão fome emocional. Eu sei porque sempre que eu pergunto aqui, se tem mulheres que conhecem a diferença de fome física e emocional, sempre tem mulher que fala, mas eu nunca ouvi isso, eu nunca ouvi falar que emagrecimento começa na mente. E eu quero que você se prenda a isso que eu vou falar hoje. A necessidade de você emagrecer estando no climatério e na menopausa é para que você tenha vida, para que você tenha saúde, para que você tenha qualidade e para que você pise no freio do seu envelhecimento. Uma mulher que está acima do peso, uma mulher que está numa condição de sobrepeso ou de obesidade, o envelhecimento dela é mais acelerado. Gente, em momento algum aqui, vocês estão me ouvindo falar que é por estética, né? Em momento algum. Longe de mim isso, jamais. Mas eu olho para a vida, eu olho para a saúde. E quando a gente fala em saúde, não tem como falar, é incompatível, gente, com a questão do sobrepeso. A célula de gordura, ela é uma célula inflamatória. É uma célula que secreta, que fica lá despejando no seu corpo o tempo todo uma química inflamatória. Aí o seu sistema imune fica enlouquecido. E aquilo lá vai gerando inflamação. Já viu quando você dá uma pancada no braço? O que acontece? Fica altinho, inchadinho, fica vermelho, fica quente, dói demais. Você imagina isso dentro do seu corpo todo acontecendo porque você está lá numa condição de sobrepeso, de obesidade. Uma mulher depois que entra na menopausa, a gente multiplica por 3 o risco dessa mulher desenvolver um evento cardíaco ou cerebral, ou seja, um AVC ou um infarto, que é a diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro e no coração. Quando eu sei que existe esse risco, eu preciso despertar para o cuidado. Eu preciso fazer tudo que tiver ao meu alcance para que eu melhore a qualidade da minha vida.
Agora, uma coisa muito bacana, que é muito legal, tem muita mulher que não quer entrar no processo da mudança porque ela acha que vai dar trabalho, que ela tem que emagrecer demais, dar conta. Mas o que os estudos hoje mostram pra gente? Que quando você começa o processo de emagrecimento, isso estando dentro da menopausa, no climatério e na menopausa, quando você perde 10% do seu peso, você já reduz esse risco. A gente chega a reduzir em 60%. Só que essa mudança ela precisa acontecer primeiro aqui na sua mente. Você precisa aceitar que você tem algo a ser resolvido, que não dá para ficar vivendo do mesmo jeito. Então, essa mágica do emagrecimento, que vamos chamá-la de mágica do emagrecimento, ela acontece quando você faz as pazes com você, quando você faz as pazes com o seu processo de envelhecimento, quando você faz as pazes com o seu corpo, sem estabelecer metas malucas para você. Tem muita mulher que não encara a mudança do processo da alimentação, que não quer viver a mudança, porque ela fala que, já que ela passou dos 40 mesmo, o metabolismo dela desacelerou muito. Foi por isso que ela engordou. E deixa eu falar um negócio para você. Se você é a mulher que pensa dessa forma, esse pensamento ele está equivocado. Com o passar dos anos, nosso metabolismo ele diminui-se um pouquinho, mas muito pouquinho, muito pouquinho. Nada que seja responsável pelo ganho de peso que muitas mulheres têm a partir dos 40 anos. Esse ganho de peso ele está associado a essas disfunções emocionais, a uma questão hormonal também. Só que mesmo dentro da questão hormonal, o alimento ele tem influência. Então essa minha aluna que lá atrás não estava se percebendo, não estava entendendo as mudanças do corpo, estava na cabeça dela achando que estava fazendo a mesma coisa, quando ela se deu conta, ela estava vivendo todas as disfunções do climatério e da menopausa que impediam que ela se visse magra, porque de fato ela não estava, ela estava acima do peso. E ela estava acima do peso por uma questão que ela não viu, que ela não enxergou. E aí às vezes a mulher fala pra mim assim, tá, fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, Nutri? Gente, tem que mudar hábitos, óbvio, a primeira coisa. Mas da mesma forma que você precisa mudar hábitos, você tem que sair dessa zona de negação. Porque tem muita mulher que não enxerga, que não quer enxergar, que precisa de ajuda. E é uma coisa, né? Tem mulher que tem orgulho, que fica orgulho no sentido negativo da palavra que eu falo, que é orgulhosa demais para pedir ajuda, para aceitar que precisa. Ela acha que ela tem que ser a fortaleza em pessoa. Aí ela começa a negociar com a saúde dela. E deixa eu te falar uma coisa, a gente não negocia com o inegociável, não. Não tem jeito. Você não pode barganhar com a sua vida, você não pode barganhar com a sua saúde. Isso não tá certo. Você pode negociar talvez com outras coisas da sua vida, mas com a sua saúde não, isso é inegociável. Então coloca isso na sua cabeça. Tá desconfortável? Tá sofrendo com fogacho? Ai, Nutri, nossa, socorro. Eu tô parecendo um vulcão ambulante. Eu ando durante o dia, eu suo igual uma tampa de marmita. Eu vou deitar, eu acordo de madrugada suando igual não sei o quê. Eu tô sofrendo com ansiedade, aí bate a ansiedade horrorosa, eu vou lá e despejo na comida as minhas emoções. Eu tô com a baixa de libido, meu parceiro me procura, eu não tenho vontade nenhuma de fazer sexo, quero nada. Tô lá, com ressecamento vaginal, tô sentindo umas dores no meu corpo horrorosas, acordo de manhã, parece que eu tô com a mão dura. Demora algum tempo para eu sentir minhas articulações. Gente, tudo isso é alteração associada a climatério e menopausa. São pelo menos 46. Então, olha para você. Foca em você. Foca naquilo que precisa ser feito. Porque o que a gente não quer fazer, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Ontem na live que eu fiz com a Iris, nós falamos ali ontem sobre a questão da plenitude, né? Como é que é possível você viver plena na menopausa? E tem muita mulher que me manda mensagem direct e fala assim pra mim, o que quer dizer esse viver pleno? O que é o ser plena na menopausa? Qual é o sentido, gente? Qual é o significado? Significado da palavra plenitude. Plenitude, estar completo.
estar cheio. Então, uma mulher plena é uma mulher que é cheia de si. É uma mulher que ela tá tão completa nela mesma que ela não abre espaço para barganhar com a saúde dela. Ela se posiciona a favor dela, ela sabe que tem que fazer o que precisa ser feito e ela faz. Muitas vezes o processo de mudança a gente tem que começar, não é porque a gente gosta, mas é porque é necessário. Só que aí você começa a ver melhora na sua saúde, você começa a ver emagrecimento chegar, você começa a se livrar de medicamentos. E aí aquilo começa a ficar gostoso. O que muitas vezes começou por uma obrigação vai se tornar prazer na sua vida. Eu fico vendo às vezes uns memes no Instagram, meme não, umas figurinhas lá, e que fala, se você, como é que é? Se você tivesse começado há 1 ano, hoje você estaria diferente. Aí tem umas outras que falam, se você começar hoje, daqui a 1 ano você vai estar diferente. Eu não gosto muito desse pensamento do si e nem acho que você tem que ficar olhando lá para tão longe. Eu sou muito a favor da gente viver cada dia. De você viver um dia de cada vez e tirar daquele dia o melhor para você. Eu acabei de falar isso com as minhas alunas lá do PED para elas. É você abrir seu olho de manhã e falar, bom, a vida tá aqui na minha frente. Eu acordei com vida, eu tô viva. Então o que eu posso fazer nesse dia para melhorar a minha saúde? O que eu posso fazer nesse dia para que realmente eu me sinta plena? Para que realmente eu me sinta cheia de mim? Gente, tem mulher que não entende isso e que fica buscando nos outros a plenitude. Ela quer que o marido encha ela quer que os filhos encham ela, e ela começa a projetar nos filhos as expectativas de vida dela. Ela quer que o trabalho preencha ela. Aí ela quer que um monte de coisa preencha ela, sendo que ela mesma precisa se preencher. Gente, a gente tem que ser plena em nós mesmas. Então, quando você entende isso, quando você alcança isso, você não permite que distrações te tirem do foco. Eu vou falar para vocês um exemplo que eu falei agora também para as minhas alunas do PED, porque eu estava conversando com elas e me veio isso na cabeça e eu achei muito sensacional e eu quero trazer isso para vocês. Sabe o que é você se manter no seu foco? O que é uma mulher que entende o que é plenitude? Uma mulher o que é uma mulher que não barganha com a saúde? Como é que é uma mulher que não negocia com a saúde? Uma mulher que quer melhorar sintomas de climatério e menopausa, que quer emagrecer para se sentir melhor no climatério e na menopausa? Eu contei para elas um exemplo sobre um filme de tourada. Touro, já viram, gente? Quem aqui assistiu já um filme que em algum momento apareceu uma arena que tinha lá um toureiro com pano vermelho chacoalhando e o touro lá na frente? Então, quem já viu um filme desse e quem não viu, eu quero que imagine essa cena. Imagina lá uma arena redonda, onde tem o toureiro lá na frente, chacoalhando um pano vermelho. Aí na outra extremidade tem um touro raspando o pé no chão, cheio lá de raiva e de foco, para ir em busca daquele pano vermelho. Aí lá dentro da arena, sempre tem uma terceira pessoa vestida de palhaço, com uma roupa colorida, nem é palhaço, é uma roupa bem colorida, para tirar um pouco a atenção do touro. Só que o touro, gente, ele tá tão focado no pano vermelho, o touro ele tá tão focado no objetivo dele, que é ir naquele pano vermelho que tá balançando na frente dele, que não tem o que tire a atenção desse touro. Podem ver, pode procurar no Google, pode procurar no YouTube que vocês vão ver. O touro ele não vira o pescoço. O touro ele não sai do objetivo dele, que é ir naquele pano vermelho que tá chamando a atenção dele. Ele sabe que ele tem que ir para lá e ele vai. A plateia grita, a plateia aplaude. Esse cara que fica lá dentro fantasiado para tirar a atenção do touro passa na frente do touro, chacoalha a coisa do lado dele e o touro não muda o foco. E nós temos que ser assim também quando a gente olha para as mudanças que a gente tem que fazer e não faz. A gente tem que se tornar esse touro da tourada que não desvia o olhar do que tem que ser feito. Você para de dar atenção às distrações que estão perto de você, porque tem muita mulher que se prende às distrações como desculpa. Ah, mas Nutri, eu não consigo mudar, eu não consigo comer direito, eu não consigo fazer isso por causa do meu trabalho. É distração. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu sou muito...
Eu começo as coisas não termina, é distração, você está acreditando numa coisa que não é verdade a seu respeito. E que se for verdade, você não precisa viver desse jeito. Você pode mudar. Então, muita mulher não passa pelo processo da mudança, seja do emagrecimento, seja da mudança de hábitos, da implementação de novos hábitos, porque não está focada igual o touro lá no pano vermelho, não. Ela tá olhando para a plateia, ela tá olhando para esse cara fantasiado, tirando atenção. Ela tá se auto-sabotando o tempo todo. E aí acontece o quê? O que aconteceu com essa minha aluna. Comendo um monte de pão francês de uma só vez, descontando as emoções dela que estavam todas abaladas em razão do climatério da menopausa, descontando em comida, dormindo mal. Quando você perde o foco do pano vermelho. Sabe o que é o pano vermelho? É a sua saúde. É aquilo que você pode fazer por você. É quando você aprende que os alimentos têm um poder de cura extraordinário. Quando você pode aprender a usar esses alimentos a seu favor. Isso é o que você tem que fazer. Nutri, eu quero emagrecer. Eu sei que eu preciso. Eu tô acima do peso. Eu tô sofrendo com todos esses sintomas que você me falou. Então faça o que precisa ser feito. Para de desviar seu olhar, para de inventar desculpa para você, para de ficar inventando justificativa, para de se auto-sabotar. Vai lá e faz o que depende de você. Realiza. Sai do campo da inércia, vai para o campo da ação. No começo pode não ser tão prazeroso, mas vai ficar. Tem muita mulher que não muda a alimentação porque acha que vai ser difícil. Porque eu vou ter que ficar indo em mercado. Porque eu vou ter que ficar indo à feira. Porque eu vou ter que comprar um negócio difícil, complicadão. Vai não, gente. A alimentação, ela é o básico que funciona. Você só tem que aprender a usar. Você só tem que aprender a combinar. Porque tem alimento que, por mais natural que seja, por exemplo, atrapalha fogacho, atrapalha insônia. Então, o que as minhas meninas aprendem lá dentro do Menopausa Sem Pausa? Justamente isso, né? O que ajuda, o que atrapalha. Mas a gente precisa estabelecer esse compromisso. Estou na menopausa há 8 meses, estou sofrendo com os fogachos. Solange, precisa aprender a comer. Controle de fogacho, a gente tem que trazer alimentos que aumentam o fluxo de sangue e que com isso faz com que a temperatura do seu corpo diminua. Tem que ter cuidado da alimentação noturna, tem que ter cuidado com a ingestão de água, tem que ter cuidado com a ingestão de álcool, porque tem uma série de fatores que são gatilho de fogacho. Eu tenho 51 anos, meu libido sumiu tudo e muitas dores no corpo. A pressão tá subindo sem sentir, 17/10. Alimentação, Estela. Mesma coisa que eu falei agora em relação a fogacho. Existe, obviamente, gente, uma disfunção hormonal que está acontecendo. Diminui a produção de estrogênio, naturalmente, a gente vai envelhecendo, então os ovários param de produzir o estrogênio. Com isso, o teu corpo, que antes tinha estrogênio circulante, ele começa a perceber a ausência desse hormônio e começam a vir sintomas desconfortáveis. O que a gente pode fazer e deve fazer? Trazer alimentos para a nossa vida que de alguma forma estimulem o nosso corpo a produzir ali o hormônio, a viver um processo menos inflamatório, a melhorar a saúde do intestino, para que você viva sem esses desconfortos. Todo desconforto do climatério e da menopausa tem associação com o alimento. Não existe nenhum sintoma do climatério e da menopausa que a gente não consiga olhar para ele com o alimento. Não existe, gente, não tem. E eu falo sempre isso para vocês e reforço aqui quantas vezes for preciso, porque assim, os meus parceiros médicos ginecologistas que fazem reposição hormonal, eles não tratam nenhuma mulher sem falar da alimentação, porque é a base de tudo. Então, para você, se tiver alguém aqui que acha que o único tratamento para menopausa é reposição de hormônio, tira isso da sua mente, viu? Reprograma. Fiz todos os exames, todos deram bom, sol de sangue constou. Gente, vamos lá também. Como profissional da saúde, eu vou dizer a vocês, a gente tem que se apegar nos sintomas. Existe um ditado
no meio da saúde que fala que a clínica é soberana. O que é isso? Sinais e sintomas. Se eu tenho uma mulher que senta na minha frente, ou as minhas alunas que viram para mim e falam: Nutri, eu tô sentindo isso, isso aqui não tá bom, não era desse jeito. Eu não posso esperar ter alteração de exame para que a gente trate aquilo. Se eu for esperar ter alteração de exame, talvez não, vai ser muito mais complicado o tratamento dessa mulher. Então, o que eu, como nutricionista, faço? Eu escuto as minhas pacientes e as minhas alunas. O que está acontecendo? O que elas estão sentindo? E a gente vai tratando pontualmente cada sintoma. Por que a gente tem que esperar, gente? Se você fica esperando o exame da alteração, muitas vezes a sua saúde já está muito comprometida. Muito comprometida. Então tem que cuidar, não tem que ficar preso nesse negócio de exame, não. Se tem desconforto, precisa tratar. Tenho 53 anos, porém não estou suportando fogachos, insônia, falta de energia. Que coisa horrível, é horrível mesmo. É muito ruim, mas você não tem que viver desse jeito. Como sempre falo, é natural você sentir, né? Você tem manifestação desses sintomas, mas não é normal viver com eles. Isso vem de uma decisão. Quando você se posiciona, fala: eu não vou viver desse jeito, eu não aceito sofrer com sintomas do climatério e da menopausa, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou mudar minha alimentação. Os fogachos também durante o dia ou a noite. Os fogachos estão durante o dia ou a noite. Pois é, fogacho não tem hora, viu, gente? Tem mulher que sente dia, tem mulher que sente à noite, tem mulher que sente de manhã e à noite. Então, assim, o que a gente faz? Olha para a rotina dessa mulher. Eu vejo, né, junto com elas, o que eu faço lá com as meninas, por exemplo, as meninas do Menopausa Sem Pausa, elas preenchem um questionário para mim, para eu conhecer a rotina delas. E aí, dentro desse questionário ali, eu começo a saber muito da individualidade de cada mulher. E aí eu sei se o fogacho dela é mais de dia, se o fogacho dela é mais à noite, porque se for à noite a estratégia é diferente, se for de dia a gente vem ali com os chazinhos, com o suco, Lib Fresh, e tem a combinação certa dos alimentos para aumentar o fluxo de sangue e, como eu falei agora há pouco, e baixar a temperatura do nosso corpo. Fazer dieta, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Essa mentalidade de dieta, ela tem que acabar na vida de vocês. Ninguém vive de dieta eternamente. Primeiro que esse termo é usado erradamente. Mas, enfim, né? Não vamos falar sobre isso, que nem vem ao caso. Mas eu quero que vocês entendam que a gente precisa aprender a comer bem e comer certo. Porque uma dieta significa restrição. A pessoa para de comer determinados alimentos e ninguém vive de dieta restritiva. E claro que não vai emagrecer, porque no primeiro momento, às vezes, a pessoa até emagrece, porque ela tá cortando um monte de coisa, lógico. Mas quem vai viver desse jeito não vive. E aí, quando você volta a comer, você volta a engordar e você se frustra. Então, o que eu falo para todas as minhas alunas? Todas, do PED, do Menopausa Sem Pausa. Estabelecer boa relação com o alimento é fundamental. Você entender que você tem o poder na sua mão de tratar a sua doença comendo e não usando medicamento. Eu não tiro medicamento de ninguém, jamais, jamais. Não sou contra a medicação, eu só não sou a favor de uma pessoa viver uma vida escorada numa muleta da medicação sem mudar hábitos, ao passo que se ela mudar os hábitos dela, aquela doença ela entra em remissão, você pode se livrar de medicamentos. Então, isso eu sou muito a favor, de mudança de hábitos. Muito obrigada pela presença de vocês, fiquem com Deus, um bom descanso, um beijo para vocês, viu?